Olá! Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo pela manhã, aqui nesse espaço, conversamos sobre o nosso Rio de Janeiro. E temos reapresentação depois do programa Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje é Gente do Rio em dose dupla. Temos dois convidados que vão falar sobre carnaval, ou melhor, sobre Carnabril. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Aliás, não vai ser igual a nenhum ano. Será que vai dar certo essa história de carnaval em abril? E ser mulher no mundo do samba já é tarefa fácil ou o machismo ainda impera? E os desfiles do Carnabril terão o mesmo calor dos do verão ou serão mais frios? Vamos dar estas e muitas outras respostas a várias dúvidas que afetam o coração do folião com saudade da Marquês de Sapucaí. Com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e Raquel Valença, professora, escritora, coordenadora de leitura do Instituto Moreira Salles, jurada do Estandarte de Ouro e integrante da velha guarda da Império Serrano. Sejam bem-vindos. Cheio de títulos, hein, Raquel? Há um pouco de exagero em tudo isso. O mais importante mesmo é o Império Serrano, né? Melhor, o maior orgulho de todos, de né? De todos. Bem-vindo também, Luiz Carlos Magalhães. Um abraço a todos, obrigado pelo convite. E eu digo a mesma coisa, o mais importante de tudo é ser presidente da Portela. Pois é, então, além desse mais importante, você, Luiz Carlos, é cronista, advogado, escritor, pesquisador, professor. E Raquel, professora, escritora, pesquisadora, já foi gestora de vários projetos culturais. Vocês se consideram intelectuais no samba? Não, eu não. Eu me considero uma sambista, né? Agora, eu tenho uma outra vida, como eu digo, o mundo real, né? O samba é o nosso delírio, né? A nossa alegria permanente. Na vida real, eu tenho várias atividades, como todo mundo tem, mas eu me considero uma sambista, porque eu não sou uma mera torcedora do Império Serrano, eu sou uma pessoa que estou fazendo esse ano 50 anos de Império Serrano. Ai, que bacana! Parabéns! Meu jubileu de ouro no Império Serrano, e eu dediquei uma parte muito significativa da minha vida ao Império. Então, eu me considero uma sambista. Tenho muito orgulho de me classificar como sambista. Mas lá na quadra você é tratada de professora, né? Não. Não tem isso, não? Eu sou tratada como uma qualquer e é isso que é bom. É isso que é maravilhoso, né? É isso que faz a diferença, né? E você, Luiz Carlos, se considera um intelectual do samba? Não, de jeito nenhum. Eu me considero um folião, né? O maior exemplo disso é que eu desfilei 25 anos seguidos no Bola Preta. Eu sou benemérito do Bola Preta, do Cacique de Ramos, do Bafo da Onça, do Clube do Samba, da Portela. Então, isso é que me dá orgulho. Agora, diz folião. E tem outro tipo de informações, que é como a Raquel também tem. É o que tem que ganhar a vida, né? É, que a gente tem que ganhar a vida. Você me conheceu na Secretaria de Fazenda. Foi, exatamente. Há muitos anos. Agora... Eu não sei fazer samba, não sei... Então eu tive que levar minha vida para outro lado e por acaso caí nesse mundo do qual eu não quero sair nunca mais. E como é que vocês foram parar em Madureira? Que temos aqui, né, a representação da nata de Madureira, do samba de Madureira, Império e Portela. Como é que vocês foram parar lá? Bom, eu fui por incrível que pareça, eu fui parar em Madureira via Brasília. Olha que coisa extraordinária, porque eu sou da Zona Sul. Eu nasci em Copacabana, no posto 6, e de uma família que não tinha nenhuma ligação com samba. Meus pais não tinham nem noção do que era uma escola de samba, ou se sabiam era vagamente. Quando eu fui morar em Brasília, eu estudava aqui e quando houve o golpe militar, eu fui expulsa da minha faculdade e aí eu fui cursar a Universidade de Brasília. Fiz outro vestibular lá e fui como estudante dessas que moram em alojamento e tal, fui para a Universidade de Brasília. Mas lá eu me casei com um colega, né, que é o meu parceiro no livro, né, e nós, como éramos do Rio, as pessoas diziam, aqui tem uma escola de samba, aqui numa cidade satélite tem uma escola de samba, vocês não são do Rio? Eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma ligação com a escola de samba.
E o Suetônio tinha mais do que eu, porque ele era de Vila Isabel, então ele tinha uma certa noção. Então nós começamos a frequentar uma escola, a Unidos de Sobradinho, que é uma cidade satélite de Brasília, e lá havia um grupo de compositores, funcionários públicos transferidos, estamos falando de 1965. Então havia um grupo de compositores, e quando acabava o ensaio da Unidos de Sobradinho, nós íamos percorrendo os bares e eles cantavam sambas de enredo. E os sambas que eles cantavam na década de 60 eram os sambas de Silas de Oliveira. E eu ficava maravilhada com aqueles sambas que eu nunca tinha ouvido. E aí eu perguntei um dia a um deles, que sambas são esses? Ele disse, isso é Silas de Oliveira, menina, isso é para ouvir de joelhos. E aí eu disse, o que é Silas de Oliveira? Nunca tinha ouvido. Quando nós voltamos para o Rio, em 71, o Suetônio disse, nós vamos continuar a sair em escola de samba? Que escola? Ele tinha uma simpatiazinha pelo Salgueiro e tal. Para que escola nós vamos? Eu falei, não sei você, eu quero ir onde está Silas de Oliveira. E era o Império Serrano. E foi para lá que eu fui, né? Que história bacana, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu fui a Madureira na minha vida foi para ir ao Império Serrano para ver de perto o tal de Silas de Oliveira. E você? Eu morava no Lins de Vasconcelos, né? E naquela época, você ia a Madureira como fui a Paris, tão longe que era. E eu gostava muito de samba. Eu morava num bairro muito carnavalesco, que é o Lins de Vasconcelos, que tinha 4 escolas de samba. É a maior densidade de escola de samba por metro quadrado. Você tinha Unidos do Cabo Sul, que é minha, a Flor do Lins, Filhos do Deserto e Aprendizes da Boca do Mato, que é a escola de origem do Martim da Vila. Então, o carnaval, para mim, se resumia a isso, né? A Unidos do Cabo Sul tinha que vencer as outras. O que acontecia na Mangueira, isso não interessa, não interessava. Mas ouvíamos muitos sambas do Silas de Oliveira e muitos outros sambas, né? E aí, quando chegou no Carnaval do quarto centenário, e eu frequentava as escolas, dependendo se tinha ou não condução para voltar para casa. Por exemplo, eu ia muito no Salgueiro, porque tinha o bonde, e nós vimos a pé, se passasse o bonde, nós pegávamos. Eu muito a Vila Isabel. E há muita Mangueira também, se bem que a Mangueira não tinha a menor chance de ter condução, nós vimos a pé mesmo. E um dia, uma amiga nossa, que também era de Brasília... Essa conexão Brasília-Madureira está forte. Sim, era uma intelectual, era uma moça muito avançada e tal. Ela foi a Portela e levou os 2 irmãos e a mim também. Era o quarto centenário, foi a primeira vez que eu vi o Candeia. Candeia ganhou o samba enredo. E eu fiquei encantado com a Portela, com aqueles sambas do Monarco. Juro que não posso me lembrar se for falar na Portela. Falava em Oswaldo Cruz e Madureira, entendeu? Em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira. Tudo aquilo me encantava, principalmente o Paulo da Portela. Paulo da Portela, nosso professor, Paulinho da Viola, o seu sucessor. Eu nunca tinha ouvido falar em Paulo da Portela. Quem são esses caras, Manassés? Nunca tinha ouvido falar. Foi amor à primeira vista? Não, não foi. Aí a vida, eu continuei morando longe, era muito longe, eu continuei indo ao Salgueiro, à Mangueira, fui apaixonado pelos sambas do Salgueiro da década de 60, não perdia um. Depois fui apaixonado pela Mangueira. A Mangueira, todo mundo era Mangueira naquela época, entendeu? Todo mundo era Mangueira. Então, e aí o tempo foi passando, né? Aí eu fui ter contato com a velha guarda da Portela. Tanto que o curioso é que eu fui para a Portela, não foi por causa do carnaval. Fui para a Portela pela história da Portela, pelos compositores da Portela, pelo repertório da Portela. Aí eu já não morava mais no Rio, a minha namorada na época ia aos shows da Cristina Buarque, trazia os discos para mim, para eu ouvir, eu conheci o Monarco, comecei a frequentar a velha guarda, conheci o Cafofo da Surico, a frequentar o Cafofo, comecei a ter contato com a velha guarda, e eu ajudava muito o pessoal da velha guarda. Você sabe que eu mandava pra caramba naquela época. E aí o senhor Argimiro ia morrer. Trabalhou no governo do Estado, não é isso? Secretaria de Fazenda. E aí o senhor Argimiro ia morrer, eu pegava ele. Entendeu? O outro ia morrer. Todo mundo ali, velhinho, bebiam pra caramba, boêmios, todos eles. E aí fui me aproximando, aí fui me apaixonando pela Portela, mas não pelo carnaval.
por essa vida em torno do carnaval, pelas histórias. Comecei a conviver muito com o Monarco, com o seu Argemiro, que era o meu maior companheiro de Velha Guarda. Eu ia para a casa dele e ficava lá. Nossa, deve ter sido sensacional, uma delícia ouvir as histórias, É né? verdade, é verdade. E aí depois entrei... Aí é depois, mas foi assim que eu cheguei em Madureira. Raquel, você já tem um lugar de destaque na Velha Guarda, já foi vice-presidente do Império, da Império, né, da Escola de Samba Império Serrano. Agora, as mulheres, elas são endeusadas na avenida, as tias são respeitadas, mas assim, cargo de direção não tem muito. Em escola de samba, na Liesa, então, nem se fala, né? O machismo ainda impera nas escolas? Eu acho que muito ainda. Já foi bem pior, mas ainda tem... o mundo do samba é extremamente excludente para as mulheres, né? Quer dizer, as mulheres têm no samba um papel pré-determinado, né? Por exemplo, o papel... quem arruma as mesas das festas, quando eu cheguei no Império, quem fazia os bolinhos, ia para a cozinha fritar os bolinhos, eram as mulheres. E elas não achavam ruim, porque na cultura afrodescendente, a cozinha é um lugar importantíssimo. Eu me horrorizava com aquilo, imagina se eu vou fritar bolinho, mas elas achavam o máximo. Então, eu fui me acostumando a isso, mas eu acho que é bastante excludente, sim. Por exemplo, quando eu fui, durante 11 anos, eu fui da bateria do Império. Tocava o quê? Chocalho. E eu já tocava aqui e ali em outras escolas, mas aí quando a bateria do Império abriu vaga para mulheres, eu fiz teste e entrei. Isso foi em 94, E aí, durante 11 anos, até me tornar vice-presidente, eu saí na bateria. E havia muito machismo, muito. Não propriamente dentro da bateria, mas em geral. Eu me lembro de uma vez que eu e duas colegas do Chocalho descemos e um senhor parou na minha frente assim, disse assim, você sai na bateria? Saio. Eu quero ver você tocar, toca aí para eu ver. Eu achei aquilo um abuso enorme. Talvez se eu não tivesse esse outro mundo, eu me conformasse com aquilo, fosse tocar para ele fazer. Eu falei, peguei o chocalho e falei, toca o senhor primeiro, se o senhor souber o suficiente para me julgar, eu vou tocar. Aí ele, não, eu estou brincando e tal, mas essa brincadeira... Que não faria com um homem, né? Exatamente, não faria com um homem. Ninguém chegaria para um repique ou para um surdo, toca aí para ver se você toca. Então, havia uma discriminação ainda, porque... A mulher em bateria... E agora ainda há, né? E agora ainda há. Por exemplo, nos cargos de direção, a gente ainda vê muito poucas mulheres, né? Ainda há poucas mulheres nos cargos de direção e eu noto também os tipos... Elas podem ser boas ou más dirigentes, mas o tipo de comentário que se faz às mulheres dirigentes é muito diferente do tipo de comentário que se faz aos homens dirigentes. Por exemplo, eu vejo assim que as mulheres, os homens presidentes, ninguém toma conta da vida deles. Doutor? Ninguém toma conta, da minha não. Da sua não, nem de nenhum presidente. O presidente pode ter, enfim, a vida particular dele é indiscutível e isso não acontece com as mulheres. Uma mulher presidente, todo mundo vem com uma história, ela está tendo um caso com fulano, né? E isso é uma coisa que me desagrada muito. É verdade. Uma vez, a respeito até de uma presidente que o Império teve, vieram falar comigo, eu soube que ela está com fulano, não sei o quê, e eu disse, não, eu posso até não concordar com tudo que ela faz, mas a vida particular dela é um direito dela que não tem que ser discutido. E olha que era uma presidente... que eu tinha restrições a ela como presidente, mas eu acho que é abusivo com relação... Uma coisa, a gente não pensa em algo semelhante com um presidente homem, né? Se a gente pensasse mais assim, se fosse um homem, a gente ia se tocar mais disso. No caso dos homens é até o contrário disso. Se o cara não tem caso com ninguém, o pessoal já começa a olhar desconfiado. Aquele cara não tem caso com ninguém, estou começando a ficar desconfiado dele. É a sociedade. É a reprodução do que... Mas algumas mulheres furaram essa barreira, né? Mas aí por talento individual, não por um pensamento
corrente, como é o caso da Vilma Nascimento, como é o caso da Narcisa, né? Claro, mulheres como é o que se caso impuseram. da Gigi, da Mangueira, como é o caso daquelas porta-bandeiras famosas da Mangueira, que eu não estou me lembrando o nome. Tidinha. Então aí porta-bandeira. furava esse cerco, né? Furava esse cerco. Mas não há realmente, não há. Lá na Portela, por exemplo, tem uma que se distingue, que é a tia Surica, por ser uma matriarca, como era Dona Neuma, como sim. era Dona Zica, entendeu? Como foi Dona Eulália do Império. Como foi era uma Dona pessoa, Eulália do Império Serrano. A pessoa mais né? respeitada do Império em todos os tempos foi uma mulher, porque ela era irmã do fundador do Império, mas ela era muito mais império do que o próprio seu bonequinho. É verdade. Ela dizia mesmo, eu sou a número 1 do Império. Ela não tinha modéstia. Eu sou a número 1 do Império. E fazia muito bem, né? Até porque também se não reafirmar Claro. isso, é aquela história. E ela é que mandava em tudo. Ela sentava na frente da bateria, já velhinha, sentava na frente da bateria numa cadeirinha, chamava o mestre e dizia do que ela não estava gostando. Então ela mandava realmente no Império e era uma pessoa respeitadíssima, mas são as exceções, né? As exceções. E, gente,